Olá, meus queridos e abençoados irmãos, graça e muita paz. Hoje, como vocês veem, eu vim no trenó do Papai Noel para este Conexão IT. Na verdade, eu estou no centro de nossa cidade, Saltville, e a cidade está sendo preparada para o Natal. Veja ali que estão árvores de Natal ali no chão, que logo serão instaladas aqui, né, para embelezar a cidade para essa época do ano, né? Como vocês podem ver ali, tem alguns enfeites que estão sendo colocados e eles vão colocar mais árvores aqui. Nessa região que nós moramos, se produz muito pinheiro de Natal. Esses pinheiros que estão aqui é muito plantado nesta região. Inclusive a árvore de Natal que é usada na Casa Branca vai da região ali de West Jefferson, que é uma cidade aqui muito próxima. Ali está o museu da cidade, onde tem as ossadas dos mamutes, que eram os elefantes peludos da Era do Gelo, desta região aqui. Ali está a livraria da cidade, o banco, as ruas. E nós moramos por detrás daquela montanha ali. E eu vim aqui para falar hoje sobre o Dia de Ações de Graças. O dia que é chamado aqui de Thanksgiving, que é o dia em que os americanos celebram ação de graças a Deus pelos benefícios recebidos. E o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos é celebrado em toda a terceira quinta-feira do mês de novembro. E é um costume que vem desde o fundamento da nação. Para quem não sabe, os Estados Unidos da América foram colonizados por peregrinos, por imigrantes cristãos europeus que fugiam da perseguição na Europa. E eles chegando aqui, durante as primeiras colheitas, eles fizeram uma comemoração, inclusive com a participação de nativos americanos, para celebrar e agradecer a Deus as bênçãos recebidas das primeiras colheitas, dos primeiros frutos da terra. E ainda até hoje, este é um dos feriados americanos mais conservados. Você pode observar aqui que, apesar de ser uma quinta-feira, todos os comércios estão fechados. Todos os comércios estão fechados e as famílias se reúnem para celebrar este momento. Geralmente com uma mesa farta. A minha esposa está lá em casa agora mesmo com um peru no fogo, né? Depois nós vamos estar ceando no Thanksgiving. Apesar de hoje só estar nós dois aqui, mas amanhã possivelmente está vindo nosso filho, que está agora numa cidade aqui próximo com a família da esposa, e amanhã vão estar conosco aqui com as minhas lindas netas. Mas é uma época do ano que as pessoas celebram uma gratidão a Deus. Por isso que o nome é Dia de Ação de Graça. E sobre isso eu quero falar. Ação de graça, ou seja, uma gratidão com ação. Geralmente as famílias se reúnem para orar, para agradecer a Deus todas as bênçãos recebidas durante aquele ano. E isso é muito lindo, né? E da mesma forma que nós não concordamos aqui com o Dia das Bruxas, que é um dia horripilante, foi um pouco tempo atrás, nós não comemoramos. Nós fazemos questão de comemorar o Dia de Ações de Graças. Mas
sobre esta palavra ação é que eu gostaria de falar. Ação de graça, fazer alguma coisa em gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Uma gratidão com ação. Você já imaginou que quando você recebe, por exemplo, um favor de um amigo que lhe ajuda muito, depois você quer retribuir com uma outra ação, não é? Isso acontece muito. É uma retribuição com uma ação. Não apenas uma gratidão com palavras, mas com ação. Ação de graças. Bem, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, os tessalonicenses, e isso está em sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, uma palavra que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É interessante, porque muitas vezes nós somos tentados e até motivados a agradecer a Deus apenas pelos benefícios recebidos. E nós não levamos em conta que os momentos de tribulações, os momentos de prova, os momentos difíceis, também devem ser motivo de gratidão. Como compreender isso, pastor? Eu sempre lembro-me que no meu primeiro campo de trabalho religioso, eu não era ainda pastor, eu era apenas um jovem seminarista, mas o pastor enviou-me para um vilarejo de pescadores para dirigir os cultos. E ali eu fiquei ali, era até um intervalo de férias do seminário, os 3 meses de férias do final do ano. E eu fui ali para o vilarejo do Cajuna, era uma vila de pescadores, e eu gostava muito de estar ali. Pelos resultados na obra, foi ali que Deus me deu uma chamada missionária, eu já falei anteriormente, era enquanto eu estava juntando cascas de coco para queimar debaixo do assoalho da congregação, e eu não queria mais nem voltar para o seminário. Quando eu estava orando, pedindo a Deus para ficar ali, foi quando Ele revelou-me que eu iria ter que voltar para o seminário, terminar o meu curso, porque o que Ele tinha para mim era distante dali, era em outras nações, era fazendo tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui nos Estados Unidos e já há quase 30 anos. Pois bem, mas eu lembro-me que naquele tempo estava acontecendo naquela região do Marajó uma proliferação de insetos muito forte, eu estava inclusive juntando cascas de coco para queimar debaixo do assoalho da congregação, para ter um pouco mais de paz na hora do culto, porque as ferroadas eram muito fortes. As pessoas levavam ou fralda de criança para estar se abanando, ou um raminho de árvore, porque durante os cultos a proliferação de insetos era muito forte. Porém, ali naquele lugar Deus estava fazendo algo maravilhoso, que era salvando almas, o Espírito Santo se mobilizava no meio da congregação, eu tinha umas mensagens bem inspiradas para dar para a congregação, e tudo aquilo ali me animava, eu queria trabalhar para Jesus, é por isso que eu queria ficar ali. Pois bem, mas eu lembro-me que em uma dessas reuniões, Deus me motivou a falar para a igreja este versículo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E é interessante que os irmãos que estavam ouvindo a mensagem estavam com ramos de árvore na mão, uns galhos, para espantar as muriçocas, onde eles estavam atacando ali. E eu disse: irmãos, a Bíblia diz em tudo dai graça. Você já agradeceu a Deus por esses mosquitos, por esses pernilongos? Então vamos agradecer, porque em tudo dai graças. E é interessante que toda a congregação ali devia ter umas 20 a 30 pessoas, não sei exatamente a quantidade, mas era mais ou menos isso, era um grupo pequeno. E todos levantaram e começaram a orar. E nesta oração de gratidão, Deus batizou uma irmã com o Espírito Santo, a irmã Marina.
Eu sempre digo, uma das pessoas que eu quero encontrar é a irmã Marina. Que a irmã Marina era uma senhora já idosa naquela época, eu era um jovem, e ela fazia as comidas que eu me alimentava ali, levava as comidas, uns peixes muito bem feitos, com muito carinho, e cuidava de mim muito bem. E essa irmã, naquele dia, ela foi batizada com o Espírito Santo. Só que quando ela foi batizada com o Espírito Santo, aconteceu igual em Atos dos Apóstolos. Ela talvez não se controlou e gritava e falava línguas estranhas de uma forma assim bem elevada, né? E tinha um povo que bebia num bar assim perto, que foram incomodados com aquilo e começaram a correr para a nossa congregação para ver o que estava acontecendo. E eu tive ali uma experiência exatamente do que aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes. As pessoas chegando para ver o que era aquilo, aquele barulho. Eu aproveitei para fazer igual Pedro fez, né? Comecei a falar, eu digo, olha, isso que está acontecendo aqui é o que está escrito, foi muito bom. Bom, conclusão, eu só quero falar que no momento que nós começamos a agradecer por uma praga que estava assolando a população, os cachorros, os animais domésticos não ficavam em paz devido a tanta muriçoca, tanto pernilongo. Eu já falei anteriormente que os pernilongos do Marajó são diferentes dos outros. Eles realmente, as ferroadas dele, as picadas, dói muito. E naquele momento eu percebi a importância da gratidão. Deus se manifestando, porque você aprende a agradecer no momento de tribulação, no momento difícil, de dificuldade. E esta é uma ação de graças diante das dificuldades. Muito importante que cada cristão entenda isso, aprender a dar graças no momento da dificuldade. Eu, pelo menos, quando eu cheguei aqui, já muitos anos depois, do Cajuína, enfrentando problemas no campo, e quando eu me senti sozinho, porque eu pensava assim, eu tinha ideia de que eu vim para o campo por conta própria, que eu ia trabalhar muito, eu vim 2 vezes anterior, antes de vir com a família, eu sabia como funcionava a coisa aqui. Os pastores trabalhando fazendo entrega em fábricas, em construções, em limpeza, para poder manter a sua família. E eu estava bem mais jovem, eu estava disposto a fazer tudo isso. Porém, eu pensava que um dia que eu sofresse um acidente, que tivesse alguma dificuldade, eu pudesse pedir apoio, e esse apoio chegar das igrejas do meu país. E quando isso aconteceu e eu me senti sozinho, abandonado, realmente isso me impactou muito. E eu senti desmotivado a agradecer a Deus por ter realmente me trazido para um lugar para fazer missão, e nas horas mais difíceis me senti abandonado. Porque é muito difícil você se sentir abandonado sem uma retaguarda no campo missionário, porque você está com os filhos pequenos para alimentar, você está com aluguel para pagar, você está com telefone, com seguro de carro, e você está numa missão estritamente espiritual, ganhar almas. E sem a retaguarda de apoio que a missão missionária premia os missionários de nossa época, isso me impactou muito e eu não conseguia entender. Porém, hoje, passado aqueles momentos e fazendo o que nós estamos fazendo, eu me sinto muito motivado a agradecer a Deus por aqueles momentos. Porque aqueles momentos terríveis, muito terríveis. Quantas vezes minha esposa saía para os trabalhos e eu ficava gemendo em um sofá com a coluna, sem poder levantar para ir ao banheiro sem a ajuda de um bastão, de uma bengala, porque sofri numa queda no trabalho. Então, isso tudo para mim era muito difícil. Hoje, quando eu vejo o que nossa missão está fazendo na África, as pessoas que já foram batizadas no Oceano Índico, nos lagos da África, nos rios, os missionários trabalhando, sendo apoiados por nossa missão, eu agradeço aquele momento. Porque foi ao conhecer as entranhas da missão missionária que me veio esse desejo de combater a missão missionária, de falar contra aqueles
que não permitem que os recursos cheguem nos campos missionários. E melhor que isso, fazer um movimento que está gerando recursos para as missões. Se nesses últimos anos foram enviados mais de 70 mil dólares para a África, para ajudar refugiados de guerra, comprar terreno, alimentar missionários, eu louvo a Deus. E sabe o que eu agradeço? Aqueles momentos de decepção que eu passei no campo missionário, literalmente abandonado. É muito importante que nós aprendemos a agradecer por tudo, porque é o que o versículo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É interessante porque se nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus, nós não temos que agradecer apenas quando a nossa vontade está sendo satisfeita, onde a nossa vontade está sendo favorecida, beneficiada, mas pelo contrário, é a vontade de Deus que tem que ser favorecida, que tem que ser beneficiada pela nossa vida, pelo nosso procedimento, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso obedecer. Portanto, neste dia de ação de graças, eu gostaria de convidá-lo aos nossos missionários que estão trabalhando aí na África, que estão fazendo tudo para que o Evangelho seja proclamado a outros povos, a outras nações. Vamos agradecer a Deus por esses momentos de dificuldade financeira. Quantas coisas para fazer e nós não podemos fazer agora, porque não há condições. Está difícil. Como o apoio para a retaguarda das missões se torna difícil. E nesses momentos, vamos agradecer a Deus pelo seu Espírito, pela renovação que Ele nos dá, para não esmorecer diante de tantos problemas. Eu sempre digo, vocês aí na África estão fazendo um excelente trabalho para o reino de Deus. E nós aqui, quantas vezes sentimos muito por não poder suprir a necessidade na hora necessária, por causa da falta de recursos, por falta da falta de apoio. Mas mesmo assim, vamos agradecer a Deus, porque nessa gratidão, Ele vê em nós a confiança nele, que vai abrir novas portas, que vai favorecer esta obra, que vai levantar pessoas para contribuir, para colaborar, para que nós possamos fazer muito mais neste próximo ano. Portanto, separe tempo neste dia de gratidão para dizer: Pai, eu te agradeço por tudo eu estou te dando graça, pelas coisas boas que têm acontecido na minha vida e pelas coisas mais, porque eu sei que tu és Deus. Lembre-se que Jó, na sua maior angústia, ele não murmurou, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo.